Salve, salve, meus queridos alunos, Mário Alencar, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula aqui do canal. Professor Carlinhos, de Química, e agora tá aparecendo. E vamos lá, gente, quem fez aqui o estúdio improvisado foi a Carla, né, o mozão deu uma organizada aqui e vai dar certo. Meus queridos, hoje nós vamos fazer a resolução das questões de sondagem, tá? Esse é um conteúdo extra que vocês me pediram. As questões de sondagem foi passada para todos os anos, né? Eram 2 questões de química, era tipo um simulado. E aí eu vou resolver com vocês agora. Quem for do primeiro ano vê até a parte do primeiro, quem for do segundo vê a parte do segundo e do primeiro, né, para revisar. E quem é do terceiro é bom ver tudo, porque você já revisa tanto as coisas do segundo como do primeiro, tá bom? Lembrando que essa atividade vocês já me mandaram, então agora é só a resolução, para vocês confirmarem aí o que é que errou, o que é que precisa, para todas as dúvidas acabarem logo, tá bom? Então, vamos lá. Só lembrando que essas questões são referentes aos 3 últimos conteúdos vistos aqui no canal. No caso do primeiro ano, modelos atômicos, estrutura atômica e semelhanças atômicas, tá bom? Então vamos lá. Questão 1 do primeiro ano. Com relação aos modelos atômicos e estrutura atômica, responda. Quais as principais diferenças entre o modelo atômico de Dalton e Thomson? Deixa eu só ativar logo aqui a minha canetinha. Pronto, vamos lá. Gente, em relação ao modelo de Dalton e de Thomson, né, o que é que nós temos de principal diferença? O modelo de Dalton era a primeira concepção de modelo atômico, no qual o átomo era uma esfera maciça, rígida e indivisível, né, que é conhecido como bola de bilhar. Apesar de eu não gostar muito disso, vocês sabem disso. E o modelo de Thomson, o átomo continua sendo esfera, só que agora uma esfera com cargas. Então é uma esfera com carga positiva, onde os elétrons de carga negativa estão inseridos dentro da esfera. Essa é a principal diferença. E lembrando que no caso do modelo de Thomson, nós temos a primeira partícula subatômica, que é o elétron, tá bom? E é um modelo que já explica os fenômenos elétricos, coisa que o modelo de Dalton não explicava nada de carga elétrica. Mas nem por isso significa que o de Dalton não serve mais para nada. Nós já tivemos essa discussão na sala sobre a evolução dos modelos atômicos, tá bom? Em que ano esses modelos foram publicados? O modelo de Dalton ele é de 1804 e o modelo de Thomson é de 1898. Lembrando que em 1897 ele descobre o elétron, mas ele só publica o modelo dele em 98, certo? Show de bola? Então vamos lá. Essa primeira questão aqui foi tranquila, então ok. Segunda, né? Segundo item, item B. Quais experimentos serviram de base para o modelo de Thomson e de Rutherford? Gente, o modelo de Thomson foi proposto baseado nos tubos dos raios catódicos, né? Ou ampolas de Crookes, tá bom? E o modelo de Rutherford foi baseado no experimento do espalhamento das partículas alfas. Lembram? Nós disparavam as partículas alfa, elas passavam pela lâmina de ouro, e aí algumas refletiam, a maior parte atravessou e algumas desviavam, tá bom? Lembram? Então, show de bola. Item B. O item C, com o modelo de Rutherford, o átomo passa a ter 2 regiões bem definidas. Quais são essas regiões? Eu coloquei aqui para vocês verem, ó. Claro que o meu desenho tá feio como sempre, mas dá para entender. Gente, ó, o modelo de Rutherford, nós temos 2 regiões bem distintas. Aqui nós temos o núcleo e aqui nós temos a eletrosfera. Lembrando que o núcleo é muito menor do que a eletrosfera, tá? Quais partículas se encontram em cada uma delas? Vamos lá. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Lembrando que os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. E na eletrosfera se encontra o elétron, né? No modelo de Rutherford nós já temos as partículas, o elétron já tinha sido descoberto antes, acontece a descoberta do próton, e em 1932 a descoberta do nêutron, tá bom? Então prótons, nêutrons e os elétrons. Show? E o item D, calcule o número de massa de um átomo neutro que tem 25 elétrons e 27 nêutrons. Gente, a equaçãozinha, vocês já estão calibrados, né? Já viram tanto, tá quase injetando na veia, de tanto que vocês viram, já tá gravado. A fórmula de calcular a massa é A é igual a Z mais N. O número de nêutrons eu tenho, é 27. Mas eu não tenho o Z. Carlinhos, não tem o Z, só fala que tem 25 elétrons. Mas, gente, olha aqui a palavrinha mágica, ó. Se o átomo está no seu estado neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Z é igual a E. Como o número de prótons é igual ao de elétrons, se eu tenho 25 elétrons, eu tenho 25 prótons. Então a massa é Z mais N, 25 mais 27, então a massa vai ser 52, tá bom? Show de bola? Bem tranquilo, né? Agora vamos para a última questão, que foi a questão que gerou mais dúvida, né? Vocês me mandaram muitas mensagens lá no privado, que foi a questão um pouco mais complicada. Mas, gente, essa questão, ela não é difícil. Ela é uma questão
trabalhosa, mas ela não é difícil. Vamos lá. Ó. Um elemento X possui número de massa igual a 108. É isótono de um elemento Y, que possui 46 prótons. Y é isóbaro de J, que possui número de massa igual a 103. Sabendo que X e J são isótopos, responda. Vamos lá. Primeiro passo aqui, eu coloquei essa questão bem detalhada para vocês verem. Primeira coisa, nós temos 3 elementos, X, Y e J. Na medida que você vai lendo, você já vai colocando os dados. Então, esses 3 dados aqui, ó, vocês já eram para ter colocado na hora que estivesse lendo. Ó, o X tem massa 108, tá aqui a massa 108. O Y tem 46 prótons, então é o número atômico, 46. E o J, ele tem um número de massa igual a 103, então tá aqui 103. Carlinhos, até aí eu consegui fazer. Beleza, vamos lá. Olha só que interessante. O Y é isóbaro do J. Carlinhos, isóbaro, eles têm a mesma massa. Exatamente. Como a massa do J é 103 e o Y é isóbaro do J, então a massa do Y também é 103. Então eu já consegui achar a massa e o número atômico do Y. Carlinhos, se eu já tenho a massa e o número atômico, dá para me calcular o número de nêutrons de Y? Com certeza dá. Olha só. Tananã. Número de nêutrons de Y vai ser a massa menos o número atômico. 103 menos 46, 57. Carlinhos, beleza. Já achei o número de nêutrons de Y. E agora? Olha só. Gente, X e Y, eles são isótonos. Carlinhos, então se o X é isótono do Y, o número de nêutrons do X vai ser igual ao número de nêutrons do Y. Como o número de nêutrons do Y é 57, então o número de nêutrons de X também é 57. E agora? A massa é Z mais N. Como eu quero o número atômico, como eu quero Z, eu vou pegar a massa e diminuir pelo número de nêutrons. Então, o número atômico do X vai ser, ó, a massa, que é 108, tá aqui, menos o número de nêutrons, que é 57. Lembrando que esse 57 nós já achamos, porque eles dois são isótonos, o X e o Y. 108 menos 57, olha só, o número atômico de X vai ser 51. Carlinhos, beleza, achei o número atômico do X, achei o número de nêutrons do Y, mas está faltando o J. Do J eu só tenho o número de massa, que é 103. Mas, olha só que interessante. Aqui, ó, a questão fala o seguinte. X e J são isótopos. Carlinhos, isótopos têm o mesmo número de prótons. Se o X é isótopo do J e o número de prótons do X é 51, então o número de prótons do J também é 51. Já tenho a massa, já tenho o número de prótons. Para me achar o número de nêutrons, A menos E. 103 menos 51 e o número de nêutrons do J é 52. Para fechar, qual é o número de nêutrons de X, Y e J? O número de nêutrons de X é 57, de Y também é 57, já que eles são isótonos, e o do J é 52, tá certo? Só uma observação aqui, né? Como X e J são isótopos, o número atômico do X é igual ao número atômico do J. Show de bola? Gente, vocês viram que não é uma questão difícil, é um quebra-cabeça. Você vai montando ali as partes. Se você lembrasse o que é um isótopo, o que é um isóbaro, você conseguiria resolver essa questão tranquilamente, tá bom? Então, quando você se deparar com uma questão dessa de novo, vá montando o quebra-cabeça passo a passo, tá ok? Show? Vamos lá. Então, primeiro ano, terminamos por aqui, ok? Foi só 2 questões. Agora vamos para o segundo ano. Salve, salve, meus queridos segundos anos. Olha só. Essas questões são referentes a propriedades coligativas, parte 1 e parte 2, tá? Considere as seguintes soluções. Solução de 1 mol por litro de glicose, uma solução molecular. Uma solução 0,1 mol por litro de sacarose. E uma solução 1 mol por litro de cloreto de sódio. Deixa eu só apagar isso aqui, que eu acabei riscando aqui o pó da glicose. Pronto. Gente, nós temos aqui 3 soluções. 2 delas são moleculares, que são a de glicose e sacarose. Mas a de cloreto de sódio é iônica, tá? A. Qual delas terá maior pressão de vapor? Justifique sua resposta. Gente, vamos pensar aqui, vamos relembrar um pouquinho. Ó. Pressão de vapor é a pressão que o vapor vai exercer, né, quando o líquido começa a evaporar. Lembra do equilíbrio? A velocidade com que o líquido evapora é igual à velocidade com que o vapor condensa, né? Essa pressão de vapor, a gente lembra o seguinte, o que é que diz o efeito da tonoscopia? Quando se adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui, porque o soluto vai atrapalhar que as moléculas evaporem.
Então, aquela molécula que tiver uma menor quantidade de soluto, vai ser aquela que o soluto vai atrapalhar menos, ou seja, vai ser aquela que tem a pressão de vapor maior. Nesse caso aqui, ó, letra A solução 0,1 de sacarose. Ela é a menos concentrada. Se é a menos concentrada, é a que vai atrapalhar menos as moléculas do solvente a evaporar. Então, a que tem a maior pressão de vapor é a solução de sacarose. Efeito tonoscópico, né? Letra B. Qual delas terá maior pressão osmótica? Lembra que a pressão osmótica ela é proporcional à concentração. Quanto mais concentrado for a solução, maior vai ser a pressão osmótica. Carlinhos, então a sacarose vai ser a que tem a menor pressão osmótica, porque a concentração dela é a menor, beleza. Mas entre a glicose e o cloreto de sódio, as duas têm a mesma concentração. Então a pressão osmótica vai ser a mesma. Seria se as duas fossem uma solução molecular, por exemplo. Mas no caso do cloreto de sódio, gente, apesar da concentração ser a mesma da glicose, lembra que o cloreto de sódio ele é iônico. E nós vimos na aula passada que soluções iônicas, como elas dissociam, né, você vai ter Na+ e Cl-, a quantidade de partículas vai ser maior. Então o composto iônico sempre vai ter um efeito maior. Então no caso a letra B, quem tem a maior pressão osmótica? O cloreto de sódio, porque ele é iônico, né? E a letra C, qual delas congela mais rápido? Gente, vamos lembrar do efeito crioscópico. Quando você adiciona um soluto não volátil, a temperatura de solidificação diminui. Então, o composto, a água, quando você dissolve açúcar dentro da água, por exemplo, ela vai demorar mais a congelar. Se eu colocar sal, ela vai demorar mais ainda, porque o composto iônico tem um efeito maior. Então, dentre esses três aqui, mais uma vez, ó, qual delas congela mais rápido? Quem vai congelar mais rápido é a sacarose, porque a concentração dela é menor. Lembra que quanto mais eu coloco, mais difícil vai ser para congelar. No caso da sacarose, como ela é menos concentrada, ela vai congelar mais rápido. Carlinhos, quem demoraria mais a congelar? Quem teria um efeito crioscópico mais intenso? Aí seria o cloreto de sódio, porque é uma solução iônica. E as soluções iônicas, né, e mesmo concentração, sempre tem efeito maior. Tudo bem? Deu para entender? Gente, qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Ou mande um e-mail para mim, porque eu preciso saber se vocês estão compreendendo. E por último, letra D. Quais as duas principais características das propriedades coligativas? Eu até já deixei aqui anotado. Gente, as propriedades coligativas sempre dependem somente da quantidade do soluto e não da natureza dele. O que importa é a quantidade. E a outra característica importante é que o soluto sempre deve ser não volátil, né? Todas as propriedades coligativas que a gente estudou se refere a solutos não voláteis, tá bom? Show? Então, próxima questão e última, né? A questãozinha do diagrama de fase do gás carbônico, do dióxido de carbono, tá? Vamos lá. Aqui você tem o diagrama de fase, né? Lembrando aqui, ó, a curva de solidificação, a curva de sublimação e aqui a curva de ebulição, tá? Só lembrando para vocês, aqui nós temos a região do sólido, aqui nós temos a região do líquido e aqui nós temos a região do vapor. Então vamos lá. Item A. Qual o estado físico do CO2 quando exposto a uma temperatura de 15 graus e uma pressão de 2 atm? Gente, vamos lá. No diagrama de fases, nós temos que o eixo vertical sempre é a pressão e no eixo horizontal nós temos a temperatura. Então fica assim, ó. A uma temperatura de 15 graus, aproximadamente bem aqui, ó. Aqui é 20 graus, então mais ou menos aqui é o 15. E uma pressão de 2 atm, nós vamos ter esse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui, a 15 graus e 2 atm, está em qual região? Na região do vapor. Então, nessas condições de 15 graus e 2 atm, o CO2 é um vapor, tá? Tá na forma de vapor, ok? Letra B. Explique por que em pressões abaixo de 5,2, por mais que aumente a temperatura, não podemos ter CO2 líquidos. Gente, olha só, vamos analisar aqui o diagrama. Abaixo de 5,2, qualquer temperatura que você for aumentando, ó, tá aqui, ó, você vai aumentando a temperatura, ele vai sair do sólido direto para o vapor, ele vai sublimar, porque a região do líquido é essa região aqui de cima, ó. Então, só vai ter condição de cair na região do líquido quando a pressão for acima de 5,2 ou igual, porque aí, ó, quando for 5,2, você vai aumentando a temperatura e ele vai cair aqui na região do líquido, né? Então, pressões acima de 5,2 é que você consegue ter CO2 líquido. Abaixo dessa pressão, ele sempre vai cair na região do vapor, por mais que você aumente a temperatura. Certo? Então, letra B, ok.
Letra C. O que acontece quando a temperatura chega em 31 graus e a pressão a 73 atm? Aí, gente, ó, quando a temperatura é 31 graus e a pressão é 73, nós atingimos o ponto crítico, né? Lembra que é nesse ponto crítico que você não consegue mais diferenciar o que é vapor e o que é líquido. Então aqui você tem vapor, líquido, né? A superfície, o que separava o vapor do líquido, já não existe mais. E aí você passa a ter uma fase só, que é um gás, ou, mais precisamente, um fluido supercrítico. E aí já respondendo o item C aqui, ó, qual estado físico ele irá se encontrar? Ele irá se encontrar no estado de fluido supercrítico, né? Ou também pode ser chamado de gás. Tudo bem? E a letra D, qual estado físico o CO2 se encontra na temperatura de menos 57, olha aqui, menos 57, e a pressão exatamente a 5,2. Gente, nesse ponto aqui, ó, nós temos, onde as três curvas se encontram, é o nosso ponto triplo. Vou até colocar aqui, ó. É o ponto triplo. O que é que significa o ponto triplo? Vocês lembram? Com certeza nós lembramos, professor. O ponto triplo é o ponto em que as três fases elas existem ao mesmo tempo. Então você vai ter um equilíbrio entre o sólido, o líquido e o vapor, tá? Os três coexistem ao mesmo tempo. Show de bola? Então, gente, ó, essa foi a questão de número 2, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho e não tenha ficado mais nenhuma dúvida sobre diagrama. E agora vamos lá, terceiros anos, agora é nós. Vamos lá. Gente, essas questões de vocês foram referentes às aulas de petróleo, gás natural, carvão e funções nitrogenadas, tá? Que foram os últimos conteúdos que a gente viu. Questão de número 1. Responda o que se pede sobre o petróleo, hulha e gás metano. A. Comente sobre o refino do petróleo e destaque a importância da destilação fracionada. Gente, ó, olha só. O petróleo a gente viu que ele é extraído, né, o petróleo bruto, e para esse petróleo ser utilizado, ele precisa ser refinado, ele vai ser purificado. Então o processo de refino, ele é muito importante porque ele vai tirar as impurezas do petróleo e nós vamos conseguir obter as frações do petróleo a partir desse refino. E dentre os processos mais importantes no refino tem a destilação fracionada, que nós já estudamos isso bastante, né? E na destilação fracionada, o petróleo ele vai ser aquecido e cada fração vai saindo lá na torre de destilação. Lembra das torres zona grandona? Quanto menor a temperatura de ebulição, quanto mais leve é o composto, ele vai saindo na parte de cima. Quando vai aumentando o peso molecular, ele já vai saindo na parte de baixo, até chegar lá na parte mais embaixo ainda, que é onde você tem os compostos mais pesados, que tem temperatura de ebulição maior, tá ok? Então, letra A, bem tranquilo. A maioria de vocês eu estava dando uma olhada, conseguiu fazer de boa. Agora, a letra B foi a questão que, dos que eu já vi, né, que ainda tem a maior taxa de erro, que vocês ainda se confundem muito. Gente, o que significa dizer que a gasolina tem um índice de octanagem igual a 90%? Significa dizer que, eu até deixei aqui, ó, que a gasolina não é que essa é a composição da gasolina, não. O índice 90% significa que ela vai se comportar no motor, na hora da queima, né, na hora da combustão no motor, ela se comporta como se fosse uma mistura de 90% de isoctano e 10% de heptano. Não é que essa é a composição da gasolina, não. É a forma como ela se comporta dentro do motor. Ela vai se comportar como uma mistura de 90% de isoctano e 10% de heptano. Perguntinha aí, responda para mim. 90% é um índice bom ou ruim em termos de qualidade? Hã? Exatamente, é um índice bom. Lembra que quanto maior o índice de octanagem, melhor a qualidade da gasolina. Tá ok? Letra C. As frações da hulha são obtidas em qual processo? Gente, as frações da hulha são obtidas no processo de destilação seca da hulha, né? A gente faz a destilação na ausência de oxigênio a 1100 graus Celsius. Aí nós vamos ter três frações, né? A fração sólida, líquida e a gasosa. Qual é a fração que é fonte de compostos aromáticos? Gente, os compostos aromáticos, a fonte principal dele, no caso da hulha, é o alcatrão da hulha. E o alcatrão da hulha faz parte da fração líquida, juntamente com as águas amoniacais, tá bom? Então nós temos as águas amoniacais, alcatrão da hulha. No alcatrão da hulha é que nós temos os compostos aromáticos e representa a fase líquida, tá certo? Só lembrando, Carlinhos, lembra para mim a fase gasosa. A fase gasosa você tem hidrogênio, CO e metano. E a fase sólida é o carvão coque, tá bom? Que representa mais de 70% do processo. E a letra D, cite 3 fontes naturais de gás metano. Gente, bem tranquilinho, né? Primeira, flatulência da vaca. Carlinhos, o que é flatulência? O peido maroto das vacas, tá?
o peido, o arroto das vacas, a plantação de arroz. Lembra que eu falei na aula passada, repassada, né, sobre a risicultura e a decomposição de matéria orgânica. Essas são as principais fontes de gás metano, ok? Então, foi. E a última questão sobre as funções nitrogenadas. Qual é a principal diferença entre uma amina e uma amida? Gente, não confunda amina com amida. A diferença é a seguinte, ó, coloquei aqui. As aminas, você vai ter um nitrogênio ligado em um carbono saturado. No caso aqui eu tenho uma amina secundária, né? Eu substituí o hidrogênio aqui, coloquei um grupo carbônico. Substituí o hidrogênio aqui, coloquei outro grupo carbônico. Duas substituição, ela é uma amina secundária. Cara, e se eu tivesse tirado esse hidrogênio aqui e colocado outro carbono? Aí seria uma amina terciária, tá? E uma amida é o nitrogênio também, ligado aqui ou com hidrogênio ou com carbono. Mas para ser uma amida, esse nitrogênio tem que estar ligado na carbonila. E a carbonila é esse grupo C dupla O, tá bom? Nitrogênio ligado na carbonila é amida. Nitrogênio ligado em carbono saturado é uma amina, tá certo? Letra B. Qual seria a fórmula estrutural e molecular do nitropropano? Meus queridos, aqui eu queria pedir desculpa, porque eu não especifiquei qual era o nitropropano. Porque você pode ter dois nitropropano, o 1-nitropropano e o 2-nitropropano. Como eu não especifiquei, eu aceitei qualquer um dos dois, tá? Mas vou colocar os dois para vocês verem aqui, ó. Prop, 3 carbonos, né, ó. 1 carbono, 2, 3. O grupo nitro é o grupo NO2. Nesse caso aqui, ó, como o grupo nitro está no carbono 1, aqui eu teria o 1-nitropropano. Nesse caso aqui, como o grupo nitro está no carbono 2, eu teria o 2-nitropropano. Como eu esqueci de especificar qual era o que eu queria, qualquer um dos dois, tá? Se você colocou, tá valendo. Mas agora, você sabe exatamente quem é quem. Esse é o 1-nitropropano e esse é o 2-nitropropano. Show? E por último, a letra C. Por que o cheiro de peixe nas mãos pode ser removido usando uma solução de suco de limão? Gente, lembra que o cheiro de peixe ele é causado principalmente pela trimetilamina. E as aminas, você sabe que tem caráter? Qual caráter? Fala pro ti. Exatamente, você falou. Básico. As aminas são básicos, tá certo? Como as aminas têm características básicas e o suco de limão é um ácido, ácido neutraliza base. Show? Então, gente, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham dado para fixar. Se você errou alguma dessas questões, me mandou, mas estava errada, não tem problema, agora corrija, tá? Para que não haja mais dúvida em relação a esse assunto, ficamos ok. E por último, mais uma vez, eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu tenho recebido muitas mensagens de vocês que estão um pouco desanimados com a situação toda, mas, gente, não desista, tá? Não desista. Todo dia suba um degrau. Faz um bocado de tempo que eu tô no mesmo degrau. Continue tentando. Não pare de tentar, tá certo? Não desista. E aí, ó. Hein? Viu aí o efeitozinho? Deu aquela piscada. Aquela batida pra como fosse o coração. Nada a ver. Mas, gente, não desista. É o que eu queria dizer. Não desista. Eu sei que tem dias que não são muito bons. Tem dias que você não rende. Carlinhos, hoje eu não estudei nada. Mas amanhã é um novo dia, né? E você vai conseguir, tá certo? Então se cuidem e até a próxima.